Papo Reto. Oferecimento Duo Smart, seu salão de beleza inteligente. Pub 540, o melhor lugar para se divertir e dançar. Duopar, construindo experiências únicas. Loja Fama, o melhor da moda ao seu alcance para todos os tipos de homens e mulheres. Fisioterapeuta Luísa Amaro Gazo, movimento e bem-estar. E Cicobi, mais que uma escolha financeira. Oi, oi, mais uma terça-feira aqui com o nosso Papo Reto, um assunto bem interessante que o pessoal já vinha pedindo, porque é sim de interesse público, de convivência em comunidade. Então, não podia ser outra pessoa, senão o expert aqui, o advogado especialista em condomínios e administradoras de condomínios, com um currículo aí com mais de 1000 assembleias. Uau, que medo, né? Então, doutor Gustavo Zucchi, muito obrigada por ter aceito o meu convite, para a gente debater aqui, então, qual é o teu dia a dia aí no meio de tantos condomínios, tantos moradores e tantos perrengues aí, né? Que é a primeira coisa que vem na cabeça. Exatamente, Kika. É uma satisfação estar aqui presente na IGTV, falando desse assunto que é um assunto de grande importância, né? É uma pauta importante hoje e ele está na moda, né? Então, trazer soluções, apresentar e tirar dúvidas, né? Que é isso que o pessoal gostaria de saber, né? É um dado muito importante, né? Nós estávamos conversando antes aqui da gravação. Só aqui em Passo Fundo, né, mais de 25% das pessoas residem em condomínios. Sem colocar aqui as pessoas que trabalham em condomínios, né? Que nem nós estamos aqui em um condomínio, especificamente. Então, nós temos um índice de população que tem um interesse direto no assunto. Que passa o seu dia a dia e vive realmente um em cima do outro, né? Dentro de condomínios. E aí, dentro desse cotidiano de vida, naturalmente vão surgir inúmeras dúvidas. E o condomínio precisa estar preparado para estar solucionando, resolvendo essas dúvidas. E afastando, né, que esse tabu, que condomínio é problema, assembleia de condomínio é só confusão. Não. Se tiver tudo bem organizado no condomínio, tem como as coisas fluírem bem. Mas aí eu vou ser o advogado do diabo aqui, eu agora. Vamos lá, Kika. Como que tu consegue deixar uma coisa bem organizada quando, em muitos casos, não sei o índice disso, mas justamente pela forma com que se aborda o assunto, as pessoas são muito reclamentas nesse sentido. Como tu consegue deixar a coisa bem organizada para que o convívio em comunidade ali, para o bem comum daquele edifício, daquele condomínio, seja o mais leve possível? O ideal, existe dois tipos de condomínio ali, né, Kika? 2 etapas de condomínio, seria melhor a expressão. Condomínios que estão sendo instalados, né? Um exemplo que eu vou colocar aqui, Passo Fundo tem um boom imobiliário. Nós estamos tendo aproximadamente hoje, segundo o IBGE, em torno de 100 condomínios em construção. Passo Fundo já passou de 1000 condomínios, né? Então existe a etapa em que a construtora entrega o condomínio para os proprietários e aí existe uma programação. É aquela velha situação específica. A gente sempre tem que trabalhar de forma anterior. Quanto mais anterior as situações forem apresentadas, a prevenção, o planejamento. Então, um condomínio, as construtoras hoje, elas estão mais equipadas, elas têm mais ferramentas, então elas buscam essas informações e preparam e planejam o condomínio não só para entregar as chaves, mas já para ter uma convenção de condomínio correta, uma convenção de condomínio de acordo com aquela peculiaridade e já um pré-regimento interno montado. Isso você está falando de quem está em obra, em andamento. E vai entregar um condomínio. Essa é a primeira etapa. Mas temos mais de 1000 condomínios aqui. Exatamente. Que já tem aí uma caminhada, né? Uma caminhada. E nesses casos, aonde a pessoa chega e pega o barco andando, como se diz, como conduzir? A primeira situação hoje, os condomínios, no mundo que nós vivemos hoje, no cenário que estamos hoje aqui, que é impossível você ter um condomínio e não ter uma administradora por trás. Então, a primeira situação é ter uma boa administradora que vai prestar os serviços contábeis, financeiros. A administradora é uma coisa também que, se a gente for falar né, cronologicamente, não é uma coisa que era tão usual. Há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, cada um cuidava do seu, se reuniam ali e resolviam. A necessidade da administradora veio a partir de que momento? Assim, Kika, a partir do ano 2000, eu vou falar aqui do norte do estado do Rio Grande do Sul, bem como a região metropolitana. Tá? O que acontece na prática? Nós tivemos alguns adventos de
leis específicas que ocorreram agora, recentemente. Eu vou pegar 2 exemplos aqui. O nosso Código Civil, ele surgiu o novo em 2002. Sabe quando que era o último? 1916. Imagina. 1916, que o Brasil ele vivia das ordenações filipinas no que tange a parte civil, direitos reais, multipropriedades. As ordenações filipinas são do início do século XVII, 1620 e poucos. Então, e até 2002 era essa a conduta, baseada nessa... Em 1916, nós tivemos o primeiro Código Civil brasileiro. Antes disso, o Brasil vivia pelas ordenações filipinas no que tange a parte civil. Só que nós só tivemos em 1939 o advento do Código de Processo Civil. Isso, inclusive, foi instituído do tempo do presidente Getúlio Vargas, o nosso conterrâneo. Só que os comentários... Meu conterrâneo verdadeiramente, porque eu sou de São Borja. São Borja, olha só, que legal, que legal. Então nós falando do saudoso Getúlio Vargas. E no período do Getúlio Vargas nós tivemos as primeiras doutrinas relativamente a essas questões de multipropriedades. Eu posso colocar aqui o saudoso Pontes de Miranda, jurista, filósofo, advogado. Ele fez os maiores comentários relativamente ao Código Civil de 1916 e principalmente o Código de Processo Civil de 39. Só que nós só tivemos uma inovação em 2002 do Código Civil e 2015 do Código de Processo Civil. E a partir daí, com essa nova legislação específica, os escritórios, que eram escritórios de contabilidade naquela época, começaram a ter que se adequar ao mercado e essas novas exigências específicas que lá foram colocadas. Então, por isso que eu coloco, a partir de 2000. Anterior a isso, como que funcionavam as administradoras? Elas eram, na maior parte delas, pequenos escritórios de contabilidade, médios escritórios de contabilidade, que faziam contabilidade para pessoas físicas, jurídicas e a papelada do condomínio. Não, é um condomínio, vamos fazer a papelada do condomínio, nós vamos imprimir boletos, vamos fazer a previsão orçamentária, uma vez por ano a gente apresenta as contas lá, mas o síndico que tem que se virar nos 30 para resolver. A partir de 2000 isso começou a evoluir. Não, porque, inclusive, ser síndico também é tipo um carimbo de problema, né? Ninguém quer ser síndico. Tu atribui isso a quê? Primeiro, a falta de informação e falta de assessoria. Porque eu volto a falar das administradoras. As administradoras hoje, no mercado, existem boas, razoáveis e ruins. Então, como sempre buscar, como em todas as searas, né? Como profissionais, pessoais e assim por diante. Então, a administradora ela tem que dar um suporte, passar segurança para o síndico, demonstrar que ele tem costas largas atrás relativamente a essa seara e a convivência condominial. Gustavo, o que é funções e atribuições do síndico e o que é da administradora? Perfeito. Vamos falar a parte legal específica aqui, tá, Kika? Existem 2 leis específicas que vão abarcar condomínio. Tá? É o Código Civil, lá o artigo 1331 a 1358, e nós temos a Lei 4.591, que é lá de 64. Aí nós temos outras leis específicas que foram surgindo, que hoje em dia são leis que vão nortear essas pautas de problemas da vez e condomínios, bem como situações novas. Tá? Então, essa é a normativa. Então, o síndico ele precisa receber essas instruções específicas para avançar na parte condominial. Então, eu sempre coloco essa situação específica. Então, o que vai colocar lá na responsabilidade? Lá, a partir do artigo 1331, vai colocar as obrigações, os deveres e as competências do síndico. O síndico ele é o responsável legal pelo condomínio e ele pode terceirizar as funções dele. Como que ele vai terceirizar? Passando parcialmente as funções dele para a administradora. E a administradora vai operar a parte financeira, a parte contábil, a parte de arquivo, a parte de informativos específicos, e o síndico também pode contratar uma assessoria jurídica para orientar na parte de revisões e contratos específicos, na parte de controle de inadimplência, na parte de conciliação condominial, porque se nós for analisar aqui, Kika, os problemas clássicos, aqueles que sempre vêm, eles são de cunho jurídico. Por exemplo, ninguém gosta muito de ir em assembleia de condomínio. É uma assembleia de condomínio, é uma confusão. Não, peraí, se eu tenho uma assessoria jurídica, ele vai me ajudar. Eu posso chamar o profissional aqui para me ajudar a presidir essa assembleia da melhor maneira possível, cumprindo todas aquelas formalidades e desburocratizando aquelas questões específicas que são de cunho da administradora e do condomínio específico. Porque qual que é o papel principal? Tanto da administradora quanto da assessoria jurídica, é pegar aquilo que é complicado e passar de maneira simples para o condomínio. Esse é o objetivo principal. E se o condomínio consegue fazer isso, esse é a primeira caminhada para a organização.
A segunda O caminhada... síndico, então, na verdade, ele vai resolver pequenos problemas do dia a dia. Exatamente. Pequenos problemas do dia a dia. Exatamente. Qualquer coisa fora isso, comunica-se à administradora e ela faz esse auxílio da resolução dessas questões, é isso? Exatamente, é a administradora e o suporte jurídico. Mas, na prática, o que acontece? O ser humano não é muito fácil de lidar, né, Kika? Então. É complicado. O gaúcho ele já é mais beligerante por natureza, assim por diante, então não é tão fácil essas situações. Então vão surgir situações no condomínio que vão gerar dúvidas e terão de serem solucionados os problemas. Eu vou pegar exemplos aqui que são clássicos. Grupo de WhatsApp em condomínios. Esse é uma sempre pauta da vez. Será que a gente coloca o grupo de WhatsApp aberto? Será que o grupo de WhatsApp é fechado? Eu indico, e profissionais do Brasil também vão trabalhar nessa seara, que o condomínio ideal ele tem um grupo de WhatsApp fechado. Ali onde coloca-se informativos, informações importantes para o condomínio, coloca-se previsões orçamentárias, editais de convocação de assembleia, certidões, alvarás, abre-se aquele condomínio momentaneamente para uma enquete e determinadas situações e mantém o grupo fechado. Mas daí eu sou a moradora e eu estou com uma situação e aí eu quero pedir para alguém me auxiliar naquilo ali. Aí, sei lá, receber uma encomenda da transportadora, por exemplo. Aí, como é que eu faço se o grupo é fechado? Se o prédio não tem um serviço de portaria 24 horas ou zeladaria por meio período, informa-se, manda-se uma mensagem diretamente para o síndico ou algum membro da diretoria, porque sempre vai ter alguém disponível, né? Ou o síndico vai estar disponível, o subsíndico vai estar disponível, algum membro do conselho e o atendimento geral da administradora. E aí sim, a informação vai ser colocada o mais rapidamente possível no grupo de WhatsApp para a pessoa entrar em contato diretamente. Porque no grupo de WhatsApp, você está no grupo, muito embora você não coloque uma informação, você tem acesso a todos os contatos ali. Claro. Então, você consegue proceder dessa forma. Há condomínios que eles têm um grupo de WhatsApp aberto, mas 90% ou 99% dos casos de grupo aberto então, a tua sempre vai dar um indicação problema. jurídica é que seja fechado. Exatamente. A indicação jurídica é um grupo fechado. O ideal, então, é que a administradora faça esse grupo. Também existe essa possibilidade na terceirização. Faça esse grupo, exato. Porque daqui a pouco, hoje, o condomínio está com uma gestão. Aí, digamos, eu faço o grupo, na próxima gestão eu não faço mais parte da gestão e eu sou administradora do grupo. Aí eu não consigo trocar isso, né? O ideal é o condomínio criar um grupo oficial. Um grupo oficial. Esse é o grupo oficial que é colocado. Se esse grupo ainda não existe, assume uma nova gestão, faz um informativo geral para todos os condôminos, cria esse grupo e o torna como grupo oficial. Não, nada vai impedir que algum morador, algum condomínio abra um grupo paralelo, mas o condomínio sempre tem que ter a via oficial. Pessoal, né? Exatamente. Porque há muitos relatos, e não só aqui em Passo Fundo, se tu entrar na internet, vai ter casos no mundo de virar uma lavação de roupa suja literalmente no grupo, né? No qual não é esse o objetivo. E aí eu te pergunto, via de regra, as pessoas que estão ali são os proprietários, né? Ou até próprios inquilinos também, mas todos maiores de idade, adultos e, né, responsáveis pela sua vida, vamos dizer assim. Se ainda assim essas pessoas não têm essa noção disso, daí realmente nós temos um problema com pessoas, que é o que costuma dar os maiores problemas nos condomínios. Exatamente. Não necessariamente as questões condominiais mesmo, mas pessoais, né? Exatamente. É por isso que aí existe dois fatores, né? Porque existe às vezes a pessoa que ela tem um problema pessoal dela, só que o condomínio ele só vai intervir quando aquilo externa, né? Então a gente vai trabalhar lá o artigo 1336 do Código Civil, que é uma regra, né? É os 3 S's ali, né? Sossego, segurança e salubridade. Atacou uma dessas questões, o condomínio vai se envolver. E aí o condomínio pode atuar de forma conciliatória, que sempre é o ideal, né? Chamar para conversar aquele condômino, aquela condômino. Às vezes acontece lá do condômino tá 11 e pouco, meia-noite, fazendo uma aula de violão. Então, conversar pessoalmente com ele ou por interfone antes de fazer uma notificação. Porque, às vezes, o condomínio ele faz uma notificação e a pessoa, às vezes, se ofende. A notificação no grupo que tu se refere? Notificação que eu digo oficial. Em que situações se faz uma notificação oficial? Da reiteração. Por exemplo, o síndico do condomínio ele foi avisado que está ocorrendo essa aula de violão. Meia-noite, ou seja, extrapolou o horário de silêncio com base no que está lá no regimento interno. Tá? Aí, dentro do grupo do WhatsApp, ele pode colocar essa informação que existe barulho em determinado andar específico para deixar a publicidade dessa informação e depois interfonar ou chamar no WhatsApp mesmo.
o condômino. O pessoal está reclamando da aula de violão, tem como alterar essa questão, por gentileza, nós temos um regimento aqui. Se o condômino ou o inquilino ele receber aquilo tranquilamente, perfeito, resolvido o problema. Agora, se continuar, aí sim, aí o síndico ele tem que comunicar à administradora, a administradora tem que efetuar a lavratura dessa notificação e encaminhar. Sim, sem Gustavo, multa, não pode multar. Sim, ainda nesse caso. não, né? Ainda não. Mas, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Daí, nesse caso específico, digamos que é uma situação esporádica, né? Falta um pouco de bom senso também. Isso. Penso muitas eu. vezes, Muitas vezes, né? Porque tem moradores que a gente sabe, no meu condomínio mesmo, que não são situações habituais. Então, quando acontece, deixa, né? Agora, quando é aquela coisa rotineiramente, repetidas vezes, aí sim se torna um transtorno e um incômodo. Aí tu se referiu na questão do regimento interno. Quem que faz esse regimento interno? O regimento interno, normalmente, ele tem uma minuta que está dentro da própria convenção de condomínio. Quando que nasce a convenção de condomínio ali, Kika? Ela nasce posterior à incorporação ou no período da incorporação. O terreno onde é construído o edifício, o prédio, ele tem uma matrícula-mãe. Então é feita a abertura daquela matrícula-mãe, é feita a incorporação do prédio e aí é feita uma prenotação da convenção de condomínio. Quem faz isso? A construtora faz isso. E dentro da convenção de condomínio tem uma minuta, que é uma parte geral desse regimento interno. Só que isso não é obrigatório, como a convenção de condomínio é obrigatória. A convenção de condomínio ela é para o condomínio a Constituição. A nossa Constituição de 88 para o condomínio é a convenção, é a Carta Magna. A construtora faz. A construtora faz e prenota na matrícula-mãe e ela fica sinalizada na matrícula individual dos imóveis. Qual é a possibilidade de alterar esta convenção? A possibilidade é possível, a legislação prevê essa alteração. Você precisa ter 2/3 da totalidade do condomínio, não são 2/3 das unidades. Quando a gente fala em totalidade do condomínio, ali que são as frações ideais, ou seja, a metragem. Metro quadrado. Então precisa ter 2/3 da metragem para aprovar aquela alteração da convenção de condomínio. Sempre que o condomínio vai votar também em assembleias, às vezes o pessoal, não, mas deu 10 apartamentos contra 8. Mas às vezes naquele 8 apartamentos tem 2 coberturas, ou seja, quantos metros votam em um lado e quantos metros votam no outro. Não é por unidade e por metro quadrado. Exatamente. Tu paga mais IPTU pela metragem. E tu tem mais, o teu voto tem mais poder. O teu voto também vale mais, a tua propriedade no solo vale mais, então é isso que o legislador entendeu como conveniente. Olha, as votações têm que ser pela fração ideal. A convenção de condomínio ela pode alterar isso colocando por unidade, mas tem que alterar, passar esses 2/3 e depois trazer para o registro público, aqui no registro de imóveis, livro mas 3. A lei diz isso. A lei diz isso, exatamente. E aí, independente da lei, pode aquele condomínio decidir diferente? Pode sim. O que o condomínio não pode fazer ali é atacar uma lei federal expressa. Porque uma coisa que é interessante em condomínios, para colocar para todos os que estão nos assistindo, inclusive tem vários aqui que moram em condomínios ou trabalham, que nem a gente colocou. Com certeza. É que o condomínio, ele é um mundo à parte. E o condomínio, ele pode se autolegislar. Porque nós temos essa legislação que eu citei outrora, mas essa legislação ela pode ser complementada. E aí como que ela é complementada? Na convenção de condomínio e no regimento interno. Como que você altera ou cria o regimento interno? Numa assembleia, ou seja, uma convenção coletiva, reúne os moradores, 2/3 dos moradores homologam um regimento interno ou alteram um já existente. E lá você pode ampliar o que tem de legislação com base na peculiaridade. Eu vou pegar um exemplo, tá? Antes de 2021, nós não tínhamos uma legislação específica sobre pets. Os condomínios havia regimentos internos e convenções que proibiam, nesse prédio não pode ter cachorro, esse prédio não pode ter gato, ou esse prédio vai limitar a quantidade de 2 cachorros ou 3 gatos, ou 1 cachorro e 2 gatos. Tinha várias convenções e vários sedimentos que trabalhavam dessa forma. Aí nós tivemos um advento de uma lei em 2021, especificamente, que veio colocar o seguinte, não, o condomínio não pode mais versar sobre essa matéria. O condômino ou inquilino ele pode ter... Aí a lei vem acima da vontade daqueles moradores ou proprietários. Exatamente. Nesse caso, tu não precisa alterar o texto, tu precisa informar só o condomínio, porque tu tem uma lei maior que alterou. Aquilo que a legislação é omissa, o condomínio pode tratar. Por exemplo, lei do silêncio. Nós não temos uma lei federal do silêncio especificamente, nós temos normativas
Nós temos princípios e nós temos normativas. O município de Passo Fundo, por exemplo, ele tem uma lei de 1988 que vai tratar sobre a sonoridade de repartições públicas, privadas especificamente, vai colocar a questão de decibéis. Mas ele entrega para o condomínio a responsabilidade de modular essa questão e colocar horários. Qual que é o horário que inicia o horário do silêncio? Qual que é o horário que acaba o horário do silêncio? Qual que é o horário que eu posso fazer mudanças? Qual o horário que eu posso fazer uma limpeza pesada ou reforma da minha unidade privativa? Isso é a convenção de condomínio e o regimento interno que pode colocar como lei. Inclusive, assim, Kika, existem vários... Só deixa eu te interromper, já que tu falou nessa questão do volume. Essa lei é uma lei municipal, tu disse. De 1988. Aqui de Passo Fundo. Aqui de Passo Fundo. E o condomínio não pode mudar nem essa questão dos decibéis. Não pode. Aí essa Não. lei municipal ultrapassa a vontade interna. O condomínio ele vai modular as questões de horários específicos, né? Quando que inicia, quando que acaba, e situações específicas ali, a regra não alterar os decibéis, tá, Kika? Mas em situações pontuais há essa possibilidade. Né? O condomínio pode analisar, por exemplo, eu tenho um prédio aqui em Passo Fundo que um andar inteiro é um andar que reside freiras. Tá? E lá o condomínio fez um regimento interno específico, haja vista os horários eclesiásticos dela, e modulou essa questão de decibéis. Então o condomínio ele tem essa autonomia, porque nós estamos trabalhando uma lei orgânica municipal, certo? Ela não ataca nenhuma alteração federal nem estadual. Então existe essa possibilidade de modulação, que nem eu citei, nós não temos uma lei sobre o silêncio. E a fiscalização é os próprios moradores. Os próprios moradores. Os próprios moradores. Claro, os próprios moradores vão denunciar para o representante legal, que é o síndico ou síndica. O síndico, ele vai, que nem a gente revisitando o assunto, ele vai entrar em contato com a unidade. Se é uma situação assim, Kika, que vai extrapolar, tem uma festa lá no condomínio, bebida alcoólica, outras situações que se percebeu que ocorreram, chamar diretamente a brigada. Chama a brigada militar e o poder público ele vai resolver. A gente nunca espera que isso aconteça, mas eventualmente acontece e aí o poder público ele vai intervir naquela questão. Eu só voltando à questão das leis, né? Tá. Aí nós temos essas pautas específicas que são clássicas, né? É barulho, é pets, crianças, grupos de WhatsApp. Isso é as maiores recorrências. Exatamente. Utilização de área comum, alteração de destinação de área comum, ocorre bastante. Por exemplo, uma situação é garagens. Eu posso fazer móveis na garagem, posso colocar um armário, posso pendurar a bicicleta. Até agora eu lembrei de uma situação bem inusitada. Né, fazem uns 3 anos, eu fui chamado para prestar uma consultoria aqui do lado, na cidade de Casca. Então era um condomínio novo que estava sendo instalado e o pessoal estava colocando que um condômino lá tinha feito algumas modificações na garagem dele, porque a garagem ela é uma unidade privada, mas é uma unidade privada aberta especificamente, que se confunde com a parte de fachada do condomínio. Então fui até Casca para prestar aquela assessoria, eu cheguei lá, o condomínio ele tinha montado uma academia no box e garagem, tinha os pesos do lado, tinha os halteres ali, tinha até um saco de boxe que estava preso à viga do condomínio. Então a gente foi lá, conversou com o condomínio, conversou com esse condômino. No começo ele estava meio brabo até. Eu fiquei assim, o cara é lutador de boxe daqui. Então vamos pela tangente aqui. Vamos devagar. Para conversar com ele. Né? Então ele entendeu e foi retirado todas aquelas questões da garagem. Inclusive eu voltei esse ano lá. O condomínio havia autorizado só o saco de pancada lá para ser deixado. Mas o condomínio, na sua maioria, que são 51% da totalidade, aprovaram aquela questão específica. Mas a regra geral de boxes e garagens, por exemplo, a questão de mobília, né, balcões, armários, tem que vir uma assembleia ali que é convocada para esse tópico específico, aprovar um modelo com materiais específicos. Padrão. E exatamente. Ou seja, o modelo padrão... aquela cozinha antiga de... Nem sei como é que era o nome daquilo, de fórmica vermelha, vai parar lá, vai né? parar lá, aquela redondinha, né, prata que puxava. É. Exatamente. Claro, tem situações que o condomínio ele tem que ser flexível ali, né? Que o condomínio não pode ser um xerife. Não, vamos deixar o sapato apertado. Eu acredito flexibilidade. Eu acredito que todo bom senso e todo Exato. jogo de cintura sempre Exatamente. é favorável. Porém, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Exato. Nem sempre é assim, porque por mais que as pessoas saibam que elas estão em um ambiente que não é o uso exclusivo delas, né? Elas buscam sempre o que elas consideram mais interessante para a própria unidade. O meu favorecimento, o meu interesse, a minha necessidade.
Aí também deveria ter uma lei que pessoas assim que não têm esse jogo de cintura não poderiam morar em condomínio, né? Então vai morar lá na Roselândia, né? É, exatamente aquilo que eu estava colocando ali. A regra do condomínio ali, Kika, e para todos os condomínios que a gente sempre vai indicar, é que a legislação interna do condomínio, que nem eu já falei, o condomínio ele pode se autolegislar, desde que ele não ataque uma lei federal, estadual ou module de forma equivocada uma lei orgânica. Tem que estar bem apertado. Com base o sapato tem que estar bem apertado. E aí, com base naquela lei rígida, o condomínio, pelo bom senso que tu colocaste, que é importantíssimo o bom senso em condomínios, ele flexibilizar. Que nem falando da questão dos boxes de garagem. Chega lá um condomínio, olha, eu tenho uma reforma no meu apartamento que já está aprovada, eu já entreguei o laudo técnico aqui para o condomínio, e eu precisava deixar 2 dias, 5 sacos de cimento na garagem. O condomínio vai autorizar, porque é uma questão de flexibilização. Mas ainda assim tem gente que não vai, né? Mas aí entra o condomínio autorizar por meio do representante legal, e ele Que vai é o colocar, síndico. Pessoal, olha só, a unidade Uma tal está situação passando assim, por assim, reforma assim assado. Isso é uma flexibilização. Você não está quebrando uma regra, você está flexibilizando. Até porque é provisório, né? Exato. Agora aquele condomínio abusado, quer colocar lá e quer deixar, esse tem que ser notificado e posterior a isso ele vai ter que ser multado. Né? Gustavo, só para a gente poder aproveitar o tempo, são muitos tópicos, Bastante, né? bastante Tópicos tópicos. assim que a gente hoje poderia falar que tem um quadro semanal, até vamos dizer assim. Exatamente. Esperamos voltar também. Tu me citou que em São Paulo existe isso no Jornal do Almoço deles lá. Tem um quadro, o SP1, né? Exato. Explicando todos os dias, toda semana, né? Todas as quartas. Particularidades. O síndico. Antigamente, o síndico tinha que morar no edifício, no condomínio. Hoje em dia, não mais. Não. Hoje em dia, ser síndico até virou uma profissão. Agora, existem síndicos profissionais. Exatamente. Né? Em que momento que isso acontece e quem que escolhe se o síndico vai ser de fora ou de dentro? Tá. A própria Assembleia. Quando que isso aconteceu, Kika? Aí eu vou retornar ao assunto dos adventos da nossa evolução do Legislativo, do Judiciário. 2002. O Código Civil de 2002 ele foi colocar o quê? Que o síndico ele pode ser ou não condômino. Quando eu utilizo a palavra condômino para condomínio no ordenamento jurídico, condômino é igual a proprietário. Né? Tem convenções específicas que até hoje é expresso que seja um condômino. Então tu não pode chamar o síndico profissional. Mas hoje existe também a função do gerente predial. O gerente predial ele faz a mesma coisa que o síndico profissional, no entanto ele não tem algumas atribuições como contratar, rescindir contratos, movimentar o dinheiro de uma conta A para B, então ele faz a mesma coisa. Quem define a situação da contratação de um síndico profissional é uma assembleia, porque o síndico profissional é eleito, o gerente predial ele é contratado. Então isso veio a partir de 2002, isso é uma inovação da nossa legislação. Então isso está previsto na Convenção de Condomínio e está previsto na lei. As administradoras já prestam esse serviço de ter essa pessoa disponível para contratação? Sim. Ou pode ser qualquer pessoa? Sim, existem administradoras que oferecem esse serviço, ou oferecem uma pessoa específica, ou oferecem um grupo de pessoas que seja um titular composto de um time, para prestar assessoria tanto na parte de sindicância profissional quanto na parte de gerência predial. Tem que ser mais de uma pessoa, a gente sempre indica nesse sentido, porque o síndico ele pode ficar doente, ele tem que tirar férias e assim por diante. Né? Gustavo, assim, daí existe o síndico, o subsíndico e o conselho. Exato. Qual é a função específica, as atribuições do conselho? Tá. O subsíndico, só colocando rapidamente, o subsíndico ele substitui o síndico da ausência do síndico. O condomínio, ele pode, o síndico conversar com o subsíndico, é o seguinte, vamos dividir as funções, inclusive o síndico ele pode receber honorários, vamos dividir também os valores dos honorários recebidos pelas nossas funções, existe essa possibilidade, é a mera liberalidade do condomínio e das pessoas que lá estão envolvidas, que são o frente, né, que estão lá resolvendo as questões de fato. O conselho, especificamente, ele serve para aconselhar. Existem 2 termos, conselho consultivo, conselho fiscal, ou tem convenções novas, inclusive que eu já levei várias convenções de condomínio, eu gosto do termo Conselho Consultivo Fiscal. Aí tem as 2 atribuições, aconselhar e fiscalizar. Então o conselho ele fiscaliza, ele faz consultas às documentações, acompanha o síndico e vai dar sugestões para o síndico. O conselho ele tem o poder de, numa discussão sobre algum assunto determinado, proibir o avanço daquele assunto? Não, isso aqui não autorizamos e não vai ser feito. Não. As atribuições do conselho, elas não se confundem com as atribuições do síndico.
O síndico, Não, ele é o o representante. síndico pergunta, né? Ó, Exato. quero consultar vocês. Tal situação, isso, isso, isso. Uhum. E aí eles votarem, aí vai do síndico aceitar ou não Exatamente. aquele conselho. Exatamente. O síndico, ele foi eleito para isso, para executar, para contratar, destratar. Então o síndico tem autonomia. É que nem, por exemplo, a gente votou para prefeito. Nós nomeamos de forma democrática, a maioria venceu, o prefeito não vai ficar, ô cidadão, posso fazer aquilo, não posso. Ele tem autonomia para fazer isso. Tem as secretarias, tem os vereadores especificamente. Mas é o síndico que vai determinar, ele vai dar a palavra final. O que eu sempre aconselho? Que isso seja democratizado. Eu tenho autonomia de tomar essa decisão, mas eu quero conversar com o meu conselho. Eu quero conversar com a minha subsíndica, com o meu subsíndico. Eu acho sempre ideal dividir, né? Porque esse é o ideal. Às vezes tu tá num dia ruim e tu toma decisões erradas. Exato. Gustavo, obviamente, meia hora é muito rápido. Mas tão rápido tão assim, interessante, já né? que... Então, eu acho que nós vamos ter que conversar em um outro momento, certo, novamente, até porque tu me citou que agora no segundo semestre vai vir uma novidade aí para as questões das assembleias, que podem ser agora gravadas. Exato. Porque, na verdade, tudo que a gente conversa ali vai para uma ata, mas vai para uma ata bem resumido, né? Exato. E às vezes se perde no meio daquilo ali alguma fala que pode até vir a ser importante no futuro. Sim. Então, pessoal, vai ter, a partir agora do segundo semestre, já existe essa legislação, está chegando no Rio Grande do Sul. São Paulo já funciona, isso, né? Pelo que tu me comentou. Desde 2021 já, São Paulo já funciona então, bastante. Então, assim, a gente sempre quer e somos um polo, né? Passo Fundo é um polo. E com tantos prédios em construções e tantos já existentes, a gente precisa também se informatizar e melhorar, né? Certamente. Gustavo, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente sabe que teria 1 milhão de outros assuntos aqui que seriam também de interesse dos nossos telespectadores, certamente. Porque provavelmente, como já falamos, uma grande maioria ou mora ou trabalha em um condomínio, né? Então, fica aí à disposição para vocês irem mandando perguntas para a gente para o nosso próximo encontro com o nosso especialista aqui, Dr. Gustavo Zucchi. E é isso aí por hoje, gente. Não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores, que é o Pub 540 ali na Independência, fez 20 anos agora, no ano passado. Agora estamos com uma agenda bem movimentada, a partir agora já de fevereiro. Então fique ligadinho ali nas redes sociais, @540pub. Duopar Construtora, Construções e Reformas. Também, né, entrando nesse mérito do que pode, do que não pode, vai lá, chama a gente, que a gente vai dar um jeito de resolver ou o teu condomínio, ou a tua unidade de apartamento, tua casa, residência comercial, seja, enfim, aonde tu quer melhorar, porque a gente não quer obra. Obra também é tipo condomínio e síndico, né? Sinônimo de coisa ruim, mas não é uma transformação. As Lojas Fama, que investe aqui toda semana, né? Com grandes marcas aí, nacionais e internacionais. Passa lá, tô com uma mega promoção de até 50%. A hora de comprar é agora, porque tem coisas atemporais que tu compra agora e vai usar o ano inteiro, inclusive no ano que vem. O grupo do Smart, do Concept, então, que está aí também cheio de novidades, curso de automaquiagem e produções aí para todos os teus momentos. Luísa Amaro Gazo, fisioterapeuta, para a gente envelhecer com saúde aí e poder estar tendo uma qualidade de vida, com longevidade, com qualidade de vida, que é isso que todo mundo espera. E também o Banco Sicoob. Banco Sicoob, que tem todo o meu carinho e meu respeito, porque ele é muito mais do que um banco. Ele é uma cooperativa, então tu também é o dono deste banco. Muito obrigada. Até terça-feira que vem, então, se Deus quiser. Valeu, Gustavo. Obrigadão pelo nosso bate-papo. Foi bem importante para a comunidade. Eu que agradeço. É só me convidar novamente que estarei presente. E será convidado, com certeza. Papo Reto. Oferecimento Duo Smart, seu salão de beleza inteligente. Pub 540, o melhor lugar para se divertir e dançar. Duopar, construindo experiências únicas. Loja Fama, o melhor da moda ao seu alcance para todos os tipos de homens e mulheres. Fisioterapeuta Luísa Amaro Gazo, movimento e bem-estar. E Sicoob, mais que uma escolha financeira.